Bom, tive que antecipar o horário normal do vídeo de opinião porque me deparei aqui com um manifesto no Twitter de 15 clubes que resolveram apoiar o Flamengo nessa MP 984, assinada pelo presidente da República há mais ou menos aí um mês, que muda os direitos de transmissão no futebol brasileiro, dando a anuência para o mandante vender o seu direito de transmissão, os 19 jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, sem precisar do visitante para isso. Ele consegue vender automaticamente essas partidas. É como basicamente acontece lá fora. A exceção é que vários campeonatos europeus existe a obrigação de você negociar em conjunto e não apenas individualmente. A gente fez um longo documentário sobre isso, que aliás está chegando a 40 mil visualizações. O link vai estar aqui na descrição, explicando o que essa MP 984 pode de fato mudar no futebol brasileiro. São 20 minutos de vídeo, mas tem todo o histórico do que ela pode fazer no futebol brasileiro. Aliás, foi um vídeo que assim que a gente soltou não foi tão bem quanto a gente esperava, mas as pessoas que assistiram gostaram tanto, ficaram tanto tempo no vídeo, né, teve uma média, uma retenção de público tão grande, porque realmente, modéstia à parte aqui, eu e o Felipão fizemos um belo trabalho, muita gente elogiou, jornalistas que a gente gosta deram suas opiniões elogiando, etc e tal, e o YouTube através disso passou a recomendar para mais pessoas, e o fato é que já tem aí pelo menos 2 semanas que o documentário está no ar e continua dando muita visualização por dia, chegou agora a 40 mil visualizações, repito, o link está na descrição, assim como no comentário fixado desse vídeo tá o news de hoje que a gente soltou e infelizmente o YouTube não avisou as pessoas, tá com algum bug, alguns vídeos eles não estão notificando. A gente falou aí sobre a nova contratação da Globo que tirou um comentarista da Fox Sports. Se você não viu, convido que assista também. Mas indo direto ao ponto do vídeo, como vocês bem sabem, o Flamengo junto ao poder executivo do governo resolveu ali, através de conversas entre o presidente da República e o presidente do Flamengo, a implementar um novo modelo de negociações de cotas de televisão no futebol brasileiro, no que se diz respeito à transmissão. Com o direito de arena, como eu falei, permite que o time mandante venda o jogo. E aí o Flamengo, que claro, tem uma torcida muito grande, certamente se beneficiaria com isso, já inclusive se beneficiou, teve a oportunidade, por exemplo, de fechar com o SBT a final do Campeonato Carioca, justamente por conta dessa MP, que lembrando, é uma medida provisória que está no ar durante 120 dias, e depois disso ela vai ser votada, depois disso não, durante esse processo ela vai ser votada no Congresso, e se passar vai para o Senado e ela pode virar uma lei. O que esses 15 clubes que se uniram ao Flamengo querem? Que ela seja votada, eles estão fazendo uma pressão no Congresso para que ela seja votada e vire lei. Desses 15 clubes é mais fácil aí eu citar dos times da Série A os que não estão participando desse manifesto. Caso de Botafogo, Fluminense, São Paulo e Grêmio. De resto, todos os outros clubes estão nesse manifesto defendendo, junto com o Flamengo, são 16 clubes no total, a assinatura, a legislação dessa nova lei que representa a MP 984, sob os seguintes argumentos que eu vou ler aqui agora. Número 1. Porque o torcedor é diretamente beneficiado. A MP acaba com os apagões, isso é, os jogos sem nenhuma transmissão, que ocorriam quando o canal tem o direito de um time e o outro canal não tinha o direito de outro. A situação anterior pedia, por exemplo, que mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro fossem exibidos na TV fechada. Com mais partidas sendo exibidas, teremos o futebol mais democrático, mais acessível e mais barato. Isso até a página 2, porque vai ser a justiça que deve decidir. O que aconteceu com o Campeonato Carioca quando a Flá TV mostrou, a Globo simplesmente saiu fora. Então se a Turner, que detém pelo menos aí contrato com 8 times da TV fechada, resolver passar jogos que tem ali, por exemplo, só a anuência do mandante que fechou com a Turner, mas o visitante pertencer à Globo, a Globo pode entender também que trata-se de uma quebra de contrato e resolver deixar todos os times na mão. Então isso aqui não é verdade, esse primeiro argumento. Na teoria, desde que a justiça decida, pode ser que sim. E aí eu até entendo, até imagino que a justiça vai defender nesse sentido. Agora, pode ser que haja aí uma retaliação pesada da Globo e que aí prejudicaria demais muitos dos times que estão aqui. Porque muitos desses 16 times que estão hoje
dando essa opinião, se manifestando a favor da MP, se ficarem sem a Globo, muitos deles, por exemplo, o meu time, o Santos, tem 60% das rendas vindas da Globo, cara. É muita coisa. Sem a Globo, cara, o Santos está perdido, está morto nesse momento. Então, não sei se estrategicamente, nesse momento, é um bom passo esse tipo de manifesto, visando principalmente esse tipo de argumento. Porque no Campeonato Carioca, por mais que a Justiça decidiu dar razão ali pro Flamengo, permitindo que o Flamengo passasse o jogo contra o Boa Vista, lá que tinha contrato com a Globo, na Flá TV, o que a gente viu depois? A Globo rescindindo o contrato. Então será que a gente vai ver isso no Campeonato Brasileiro? Não sei, mas a Globo deu o recado. Então a gente precisa esperar. Segundo argumento, porque ela empodera os clubes a negociar seus direitos e incentiva a união entre as equipes. Esse formato prevalece nos principais mercados de futebol do mundo. O Brasil está pronto para esse passo libertador, que certamente será o ponto de partida para outros aprimoramentos. Com a MP, quanto mais os clubes estiverem unidos, mais eles vão ganhar. Tá, só que a gente trouxe um documentário aqui que, com exceção da Premier League, que desde que ela foi criada, os clubes sempre ali negociaram direito de TV de maneira unida. Na Espanha e na Itália, por exemplo, não foi assim. O direito de arena que existia lá, mas que eram negociados individualmente, produziu abismos entre o que os times de maior torcida recebiam para que os demais times recebiam. Na Itália, Milan, Juventus e Inter recebiam 70% de todo o dinheiro de televisão do campeonato italiano, quando era negociado individualmente. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona sozinhos pegavam 80% do campeonato inteiro. Isso mesmo. 80% do campeonato inteiro, sobrava 20% para 18 times dividirem entre si. E aí a lei entrou em vigor nesses dois países e obrigou a negociação coletiva. No campeonato italiano, foi lá em 2006, 2007, 2008, se não me engano, algo assim, por volta desses anos, está no documentário. E na Espanha foi mais tarde, só em 2015. Então, assim, tudo bem, eu até entendo que ela promove a ideia de uma união, fica mais fácil para os clubes se unirem, mas a gente precisa ver o histórico do futebol brasileiro. São times que, historicamente, nunca foram unidos. Não consigo esperar uma união deles totalmente de bom grado, sendo que não passa por objeto de obrigação. Vocês acham mesmo que Flamengo, Corinthians vai querer se unir com esses clubes pequenos? Eu duvido muito, com os clubes médios, enfim, eu duvido muito, porque eles sabem que sozinhos ele tem um potencial de arrecadação muito grande e que pode deixar o Campeonato Brasileiro ainda mais equilibrado no campo econômico. Portanto, é complexo. É complexo, e aí eu sempre falei aqui, eu apoio a MP desde que ela viesse com uma lei obrigando os times a dividirem venderem em conjunto a transmissão, com uma divisão similar à Premier League, 50% igual para todo mundo, 25% número de jogos transmitidos e 25% colocação no campeonato. Por que não? Se a Premier League é o principal campeonato do mundo, por que ela não pode ser um modelo a ser seguido? Outra coisa, tem que haver proibição de monopólio. Por mais que a MP abra espaço para outros players, aí eu vou entrar nesse assunto. Vamos ler o terceiro ponto aqui, vamos com calma, como diria a Jack. Terceiro ponto, porque a concorrência vai aumentar. O modelo que vigorava no Brasil gerou concentração do futebol nas mãos de poucos investidores, concordo. Consequentemente, não alcançou todo o seu potencial e ainda gerou distorções no seu modelo de distribuição. A MP viabiliza a entrada de novos investidores no mercado sem afastar os atuais, aumentando a disputa. Isso é bom para os clubes e melhor ainda para o torcedor. Tudo bem, só que, por exemplo, a Premier League, mesmo com clubes negociando em conjunto e mesmo com o direito de arena, você criou o monopólio da Sky Sports por lá, também a gente conta isso no documentário. O que barrou foi a União Europeia entrando no meio e proibindo que um mesmo conglomerado de mídia comprasse os direitos. Isso não está escrito no MP, isso precisaria vir numa emenda e os clubes não estão defendendo isso. Os clubes não estão defendendo a obrigatoriedade da União e não estão defendendo uma emenda que proíba o monopólio de mídia. Eles querem a MP pura. Eu sou contra a MP pura. A MP não é ruim. Ela é boa, ela é melhor do que a conjuntura que nós estamos hoje. Mas ela precisa vir junto com outras coisas. Porque senão pode haver um abismo ainda maior do que Flamengo e Corinthians ganham para os demais.
E o campeonato pode ficar super desequilibrado. Quarto ponto, porque devemos seguir o exemplo de quem fez e deu certo. A legislação anterior tinha mais de 50 anos e não refletia de forma moderna a negociação dos direitos esportivos. A ampliação dos investimentos gera aumento de receitas para os clubes, viabilizando a manutenção de todos dos nossos craques por mais tempo no país, apelando para o lado emocional, além do investimento de estrelas internacionais. Totalmente lado emocional esse último parágrafo, mas aqui ele fala: porque devemos seguir o exemplo de quem fez e deu certo. Está seguindo o exemplo de quem fez e deu errado. Como eu falei, na Espanha e na Itália, que não existia obrigatoriedade de negociação coletiva, você criou abismos. Ou seja, você não está copiando um modelo que deu certo. Se é para copiar um modelo que deu certo, a MP vale? Vale, desde que venha com emendas que obrigue você a vender coletivamente. Ah, mas eu não quero que você me obrigue. Não importa o Real Madrid e o Barcelona, que é muito maior que você, Flamengo e Corinthians. Também não queriam e foram obrigados. Também não queriam e foram obrigados. Real Madrid e Barcelona, times mundiais, ficaram ameaçados do Campeonato Espanhol acabar, de deixarem a Liga dos Campeões por conta disso, e foram obrigados a aceitar a venda coletiva de direito de transmissão. O Flamengo, o Corinthians, esses times de massa do Brasil não podem ditar as regras. E nem o senhor presidente do Bahia dizer: ai não, mas isso, o Brasil não tem esse pensamento moderno. Brigue por isso, senhor Guilherme Belintani. Brigue por isso. Até porque se for negociado individualmente, o Bahia está morto. Se for negociada a MP 984, ela passar como lei pura e o Bahia ficar sozinho, o Bahia está morto. Vai vender o jogo contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, e o resto não vai valer absolutamente nada. Vai criar uma discrepância gigantesca para os outros times. Ai, mas o streaming, o Flamengo mostrou que o streaming deu errado, está muito longe de ser uma coisa ainda que dê muita grana aqui no Brasil. O jogo que deu recorde, bateu o recorde, que foi na Flu TV, deu 3,5 milhões de pessoas no mundo inteiro, que você pode assistir o YouTube do mundo inteiro. Só na região metropolitana de São Paulo, o SBT bateu 2,2 milhões. Na região metropolitana de São Paulo, que não era nem... A gente sabe que paulista não é muito ligado com o Campeonato Carioca. Só na rede metropolitana de São Paulo deu 2,2 milhões de audiência de média no SBT. TV aberta. A discrepância então é assim, como eu falei na live. TV aberta, abismo, mais abismo e internet streaming. As pessoas, muitas pessoas não têm acesso ainda. O país é um Brasil, o Brasil é um país pobre. Metade desse país, a metade mais pobre, tem um salário de média de R$ 450 por mês. É só você dar um Google, verificar em dados do IBGE, não sou eu que estou falando. Você acha que o cara na casa dele, você acha que todo mundo tem internetzinha, igual você chega aqui, vendo um Wi-Fizinho, vendo um joguinho inteiro? Não é assim, cara, você mora no Brasil, o Brasil não é o bairro da tua casa. Então, calma lá, não é bem assim não. Então o senhor Guilherme Belintani defender a MP, beleza, é um passo, etc e tal, mas ela sem o conjunto dos clubes vai gerar um abismo e o Bahia está morto. O Bahia está morto. É o que eu tô falando, o Bahia e tantos outros clubes, é porque o Belintani assumiu muito essa frente, né? E por fim, tem um resumo aqui no final que diz: os torcedores ganham com o fim dos apagões de jogos, com mais craques em campo e com o melhor espetáculo no Brasil. Os clubes ganham com mais liberdade e receitas, como se fosse, sem argumento nenhum, vamos ganhar mais receitas. Da onde? Explica por quê. Repito, se você tem alguma dúvida, cara, tira 20 minutos do seu tempo, assista o documentário que a gente fez, está no link na descrição aqui. Assista. Lá a gente conta a história de tudo como foi feito na Europa, de tudo que deu errado e que o Brasil está querendo copiar. Enfim. Por todas as razões, apoiamos a MP 984 e pedimos a sua conversão imediata em lei. Resta saber por que São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense não estão, gostaria de entender. Porque o presidente do Grêmio inicialmente foi favorável, reclamou um pouco que teve poucos debates, mas agora aparece fora dessa lista. Enfim, São Paulo também é um time muito grande, todos muito grandes, né? Botafogo e Fluminense, times de muita torcida. Resta saber por que eles não entraram nisso. Estou curioso para ouvir a palavra desses presidentes. Mas antes de formar sua opinião
de novo, cara, tô chato, prolixo, mas assiste o documentário que a gente fez aqui, porque ele esclarece muito as coisas, e aí você pode ver através dele que a SMP passando pura pode transformar o futebol brasileiro num campeonato muito fraco. Um campeonato que tenha duas forças só brigando por títulos, ou até mesmo uma, porque o Corinthians, mesmo com muito dinheiro da TV, tem uma administração péssima, e aí a gente pode ver um monopólio totalmente. Você quer tirar o monopólio da mão da Globo, você pode estar colocando o monopólio do futebol na mão do Flamengo, que foi ele que desenhou essa lei. Então assim, vamos com calma. Quer passar a lei? Passa, mas direito, com emendas. É muito importante que isso seja discutido. É muito importante, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não conhecia. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.